Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Vamos iniciar a nossa reunião aqui, colocando a presença de Deus no nosso trabalho, para que Ele possa estar nos abençoando, trazendo sabedoria e discernimento em tudo que for falado e discutido aqui. E que o que for falado aqui seja todos em prol da nossa categoria. Colocando a presença de Deus, então vamos fazer a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Continuando aqui com o nosso lado espiritual, vamos fazer a leitura da semana aqui, a reflexão. Quem está com a vista boa aí? Você, Franciano? Não, a minha está boa não. Está boa não? Edivar? Edivar. Edivar. Lê para nós aí, Edivar, então. Faz esse favor. Está presente apenas isto. Em Gálatas 6:2 nos diz: leva os fardos pesados uns dos outros e assim cumpra a lei de Cristo. Quando o mundo de Jó se desmoronou, ele perdeu tudo o que lhe era precioso em questão de horas, e a sua esposa só piorou as coisas dizendo: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Mas Jó tinha 3 amigos que apareceram, e quando viram Jó coberto de furúnculos, desanimados, eles somente sentaram e choraram com ele. E essa foi a melhor coisa que poderia ter feito com ele. Isso é normalmente o que as pessoas precisam quando sofrem, alguém para chorar com elas. Nem sempre temos a resposta. Na verdade, raramente sabemos. Quando alguém está machucado ou sofrendo, podemos causar mais dor quando tentamos dar resposta às pessoas. É como diz: pregue o evangelho e, quando necessário, usa palavras. Às vezes o melhor é só estar presente. E neste texto cabe muito bem a canção genial de Renato Russo: é preciso amar as pessoas como se não houvesse o amanhã. E pode ser que não haja mesmo. Por isso, sejamos cada vez melhores. Boa semana. Nós estamos com a convidada nossa aqui. O nome dela é Shinaira. Deixa eu pegar o cartão aqui. Onde eu pus o cartão? Aqui. Doutora Shinaira Guimarães. Vou convidá-la para vir até a frente. Ela é especialista em consultoria ambiental, mineração e negócios. Eu vou convidá-la para ela apresentar aqui para nós e dizer o que ela pretende e o que ela faz. Vem cá, doutora. Você está falando para poucas pessoas aqui, mas tem uma rede de computadores universal aí que você está falando para 6 mil contabilistas, tá bom? Tá, ok. Está sendo filmada. Oi. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Schneider Cristina, eu sou bióloga, formada pela PUC, sou mestre em agronomia, produção vegetal, e eu estudo doutorado em meio ambiente e desenvolvimento de cidades. Eu trabalho com licenciamento ambiental há 18 anos e eu vim aqui mostrar meu trabalho, né, me apresentar para vocês, porque vocês liberam várias empresas e todas elas precisam de estudos de impacto ambiental. Então, eu vim me colocar à disposição, tá? Eu trabalho com médias e grandes empresas, trabalho com empresas
de mineração, trabalho em empresas do ramo de petróleo e gás, trabalho com empresas do ramo de saúde, loteamentos, tá? E eu estou à disposição. Eu tenho 18 anos de experiência, trabalhei na Petrobras, na Vale, em Rio Verde, fiz vários loteamentos, e eu estou à disposição para trabalhar com vocês, tá? Vou distribuir meus cartões, se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa que eu possa esclarecer dentro da área de licenciamento ambiental, eu estou à disposição, tá ok? Obrigada. Ninguém tem nada a perguntar para a doutora, não? Não? Você está acostumada a... Pode ficar com... Você está acostumada já a atender empresas pequenas como para fazer alguma licença ambiental? Sim. Sim, né? Licença, recorrer também, às vezes elas são multadas, às vezes elas são autuadas, embargadas, ou então estão em vias para que isso aconteça, né? Eu estou aí para ser regularizado. Como que está esse procedimento do alvará, da licença ambiental? Está demorado ainda? E a AMA, antigamente, demorava até 2 anos para liberar um alvará ambiental, uma licença ambiental? Eu não tenho muita dificuldade para liberar, não. E também desburocratizou muita coisa, né? O governo, ele desburocratizou muita coisa para poder viabilizar o desenvolvimento de cidade, gerar economia, emprego. Então, o licenciamento está cada vez mais, né, eficiente. O que demora dentro de um licenciamento, na verdade, é os analistas, né? Mas eu não chego... justamente dentro da AMA mesmo, o problema passava por setores, parece que dentro da AMA, né? E cada setor que passava ali era 90 dias, tal. Isso. Mas continua a mesma coisa? Olha, eu não tenho problema nenhum lá. Não, né? Você consegue... Eu consigo, tenho uma facilidade também lá dentro, conheço o pessoal e eu trabalho no estado inteiro. Eu dou consultoria em Rio Verde, aqui, Goiás, Anápolis, Iporá. Eu faço Goiás inteiro. Então, assim, eu trabalho muito a nível de SEMAR, né? Certo, SEMAR da CECIMA. Isso, com Granja, com... Mas na área estadual. Mas a AMA também desenrolo bem. Tem outro biólogo que trabalha comigo, que formou comigo, ele é especialista em botânica. Tem outro também que faz fauna e flora, PCH, hidrelétrica. Trabalho também com o IFAM, que é aquele levantamento arqueológico, né? Porque todo estudo... Está na área total. É porque começa com o meio ambiente, né? Com estudo, né? Com a licença do solo, né? O uso do solo. Então, na hora que pede o uso do solo, já vem um checklist de tudo que precisa para licenciar aquele empreendimento. E ali ele já exige todos os estudos, separa tudo, tanto predial, vertical, horizontal, com grau de pequeno, médio e grande impacto, entendeu? Ok, você vai distribuir seus cartões aí às pessoas interessadas, você está falando com os internautas também, entendeu? Então, na maneira que for surgindo aí, seu telefone, seus contatos vão estar todo mundo, tá? E a gente fica aí, tenta ver se consegue alguma coisa junto com você. Sim, tá, okay? E eu estou à disposição, caso tiver palestras, estudo, quiser alguma abordagem, eu estou aí à disposição. Tem um engenheiro civil que trabalha comigo, um arquiteto. Se você tem um trabalho bom lá no meio ambiente que queira demonstrar aqui, a gente pode colocar no site, convidar as pessoas e marcar agendar com você de uma terça-feira futura. Sim. Se você quiser fazer isso, a gente tem o maior prazer de recebê-lo aqui. Tá ok. Tá ok? O pessoal aqui trabalha mais com microempresas. Microempresas, empresas de pequeno porte, entendeu? Sim. Aqui, geralmente, são empresas que estão enquadradas no Simples Nacional. Entendi. Quer dizer, as exigências são menores. Mas, às vezes, tem alguns colegas que têm empresas de grande impacto também, que precisa várias licenças, inclusive as licenças ambientais. E eles encontram muitas dificuldades para estar licenciando isso junto à AMA ou à CECIMA. Posso trazer a nova legislação ambiental também, né, para apresentar? Pode, você pode. Mudou muita coisa. A gente fica até... Vamos combinar direitinho, você vê lá na sua agenda, liga aqui, a gente
agenda uma data, geralmente numa terça-feira. A gente agenda com você e você vem, traz o seu trabalho, o seu material, e a gente explica, né, o que é um explica, licenciamento ambiental. E aí você melhora a sua apresentação e verifica com o pessoal, dá seu contato mais para mais gente. Ok. Obrigada, viu, gente? Boa noite. Você me falou que Rio Verde suspendia. O que é aquilo que é para mim? Está saindo o microfone, não. É que lá não sai licenciamento, não sai receita, nota fiscal, se não tiver licenciamento ambiental. Aí eles cortam para a prefeitura? Não libera. Ou eles arrumam licenciamento tanto no ambiental. Cefaz como municipal? Sim. É a municipal que prende a nota fiscal ou Sim. né? Não é o Cefaz, não. Lá é muito organizado, tem tudo. E os fiscais estão em cima. É atuante. No lugar que geralmente os órgãos são atuantes, geralmente a pessoa resolve as coisas mais cedo, porque aqui não é questão nossa. A questão maior é a morosidade dos órgãos públicos. Sim. Como a gente não tem, como você falou, que tem livre acesso, que tem gente conhecida, tem. E hoje geralmente você tem que usar esses lobbies. E, infelizmente, a gente está na correria danada, não tem como fazer lobby para o pessoal, porque você encontra alguns clientes também que deixam a desejar financeiramente. Eu trabalho para empresário, e o empresário o senhor conhece. Pois é justamente, alguns de nós aqui, geralmente a gente, coloca os profissionais já em contato com os empresários. Sim. Porque você querer ficar intermediando, ele acha que você está querendo levar vantagem. Então, você já põe em contato você com o empresário, para o empresário saber quanto que custa, quando que vai sair, como você vai combinar com ele. Então, e a gente sabe que no Brasil a carga tributária para cima do empresário é muito alta, e quanto mais prejuízo para ele, né, mais prejuízo. Então, e a nossa prefeitura aqui, principalmente na licença ambiental municipal, é muito burocrática, é demais, entendeu? Entendi. Então, você traz alguns problemas para a gente aí, a gente vai ouvir você e verificar. Quem sabe você arruma alguns clientes aqui. Tá, ok? Tá certo. Agradecemos. Obrigada, viu? Agradecemos você. Tá, obrigado. Aí você vai distribuir seus cartões aí e fica à vontade, se quiser retirar. Ui. Tá dormindo? Oi, tá pensando no negócio aqui, acabou. Posso escrever aqui? Pode. Como é que chama o colega lá que... Tem alguma pauta aí para hoje? Olha, rapaz. Vamos. Júlio, carrega o microfone aí, senão você não dorme. Vai aí com o Edvarde ali primeiro. Eu tenho já... Eu gostaria de saber sobre o alvará de funcionamento, com essa nova lei aí que está falando que não precisa ter mais. E outra coisa, eu quero saber também baixa de microempreendedor. Certo? Espera aí. Tá bom. Estou anotando aqui, peraí, senhor. Alô. Então, o senhor me perguntou sobre... Espera aí, doutora, nós vamos colher umas perguntas aqui, aí a gente passa para responder. Pode sentar aqui, ó, na mesa, já que você permite chamar de você. Você não vai embora agora, tá? Microempresa. Geraldo. É social. Franciano aí. Inscrição estadual. Inscrição? Inscrição estadual. Não é para comitir e tal. Ele está querendo saber, para a gente responder para ele como que tira, como que faz. Tá? Ele vai...
Eli. Espera só um pouquinho. Tá. Boa noite, doutor. Boa noite, né, patrão? Chegamos atrasados hoje, né? Anexo 5, coloca aí, Simples Nacional. Como? Anexo 5, Simples Nacional. Fala ouro agora? Eireli. DCTF. Alô. Boa noite. Eu queria saber quanto que vocês estão cobrando hoje para dar baixo no ME. Só a média, só para saber mesmo. Microempresa, né? Ok, vou colocar aqui. Dentro da baixa aqui, eu vou te colocar aqui. Repete seu nome aí para mim. Hein? Rainer. Não é a Reichner não, mas é o Rainer. Rainer. Ok. Então, aproveitando que a doutora está aqui, o Edivardo quer saber sobre o alvará de funcionamento. Fala aí sobre qual... deixa o Joelho passar o microfone. Aí você presta atenção na pergunta dele e você... Daqui, hoje de manhã, eu vi no rádio, ao que eu estava vindo, eu também ouvi no rádio falando a respeito que as empresas, principalmente restaurante, bares, não precisam de alvará de funcionamento mais. Certo? Ouvi no jornal de manhã e no Bom Dia Goiás também agora. Não, esse que passa a noite aí. Aí fala que não é necessário mais. Várias atividades, bar, restaurante, borracharia, uma série de atividades. Né? Eu quero saber se isso realmente é verdade. Então... Pode responder. O que acontece? Diminuiu muito, né, as cobranças. Porém, eles têm cadastro, tem que ter vigilância sanitária, tudo certinho. Vai ter aquela burocracia toda, todos aqueles estudos, mas todos são controlados. Porque senão vai virar bagunça. Todos, você pensa, um bar, um restaurante com gás, com comida, né? Então tem que ter um controle. A vigilância sanitária vai estar em cima. Não será pedido todos aqueles estudos de impacto ambiental que era pedido. Bar, restaurante, salão, de beleza, barbearia, essas coisas. Todos têm que ter cadastro. Não, o cadastro eu sei que tem. Vai ter o corpo bombeiro, vai ter a vigilância sanitária. Isso. Porque antes você montava o processo todinho para depois soltar aquele documento de alvará de funcionamento. Isso. Certo? Então esse alvará que estão falando que não vai ser necessário. Mas o corpo bombeiro e a vigilância sanitária, eu sei que o cadastro eu sei que tem que ser feito. Eles né? desburocratizaram muita coisa. Entendeu? E essa ordem vem de cima para baixo, do governo federal. É o seguinte, que eu vi falar na seguinte forma. As empresas de baixo risco têm direito de fazer o alvará de funcionamento provisório. O alvará de funcionamento provisório, ele não exige documentação de início nenhuma. Mas você tem um prazo determinado de validade desse alvará. Assim que vencer esse prazo de validade dele, você fica obrigado a requerer o alvará de funcionamento. E restaurante não é de baixo risco, restaurante é de alto risco. Agora, o bar, a mercearia, isso aí tudo é de baixo risco. Agora, o que está determinado nas portarias que a gente tem visto e na legislação, na lei de... Como é que é a lei aí? De liberdade econômica. Na lei de liberdade econômica que prevê isso aí, entendeu? Então, tem que ficar atento, porque, na realidade, você vai precisar de um alvará, pelo menos provisório. Aí, quando vencer, a validade dele estiver encerrada, você caminha para fazer um alvará de licença definitivo, certo? Não, é o que eu vi, mas pelo que eu vi hoje, não tem esse provisório mais, não. Pelo que eu vi, várias atividades não vai ser preciso mesmo, de baixo risco. Você pode verificar a lei melhor. Mas restaurante não é de baixo risco.
Oi? Restaurante não é de baixo risco. Mas aí ele deu exemplo, o que falaram, ele deu exemplo de restaurante, deu exemplo de bar, deu exemplo de salão, de borracharia, e deu esse exemplo aí às empresas que não precisam. Ok. Salão de festa? Não, salão de beleza. Ah, tá. Vamos ouvir o nosso colega Franciano ali. O Franciano. Eu vi essa reportagem que ele está falando. É igual ele falou, é de acordo com o grau de risco, de acordo com o KNAI da empresa. Agora, restaurante é grau de risco para vigilância sanitária, não localização e funcionamento, entendeu? São alvarás diferentes. Para localização e funcionamento vai mudar, algumas burocracias vai tirar, entendeu? Aí vai classificar por grau por KNAI. Eu vi essa reportagem que ele está falando também. É a medida provisória, acho que é 861, não é 865 da Liberdade Econômica. Acho que é vai diminuir. 891, parece. É um negócio assim, vai diminuir. Agora, alvará de uma localização e funcionamento, o outro é alvará sanitário. Alvará sanitário, quem lida com alimento, casa de salão, vai continuar normal, a exigência normal. É, material biológico. Isso, é. Agora, localização e funcionamento que vai facilitar. Eu creio também que a Prefeitura de Goiânia é exagerada em sanitário, né? Diz que é para diminuir também. Vamos aguardar, né? Quer comentar mais? Alguém quer comentar sobre... Fala aí. É o seguinte, é a Lei 3.874, certo? Ela é de 20 de setembro de 2019. Inclusive, nenhuma prefeitura mais pode cobrar taxa de licença para horário especial. Nenhuma, no país, nenhuma mais, né? Está lá no artigo 3º do capítulo 2º, inciso 2º, né? Fala o seguinte, proíbe qualquer prefeitura cobrar taxa de horário especial. Eu tive um cliente que foi multado semana passada, eu falei para o fiscal e ficou todo sem jeito. Falei, não pode cobrar. Eu mostrei para ele a lei, ele falou, realmente agora está feito alto, você defende. Aí, brincadeira, né? Vai ter que defender. Mas tudo bem. Então, quer dizer, esse mesmo não precisa. Agora, o alvará tem a facilidade, tudo. A prefeitura de Aparecida já manda junto. Vai junto já. Então, quer dizer, já manda junto. Então, muitas prefeituras já estão mandando o alvará junto já. Tranquilo, tá? Praticamente Aparecida, você pagando a licença, você já está, ela substitui o alvará. O alvará, né? E o alvará sanitário dele está vindo com 2 anos. Agora, a questão nossa é o seguinte, já vem de há muito tempo o questionamento sobre essa taxa de licença de funcionamento, em Goiânia principalmente. Tem alguns sindicatos que entraram com liminar, suspenderam o pagamento, mas toda vez que você vai tirar uma certidão negativa na prefeitura, você encontra dificuldade, porque você vai mostrar a liminar, eles querem não aceitar a liminar. Então, muitas vezes... E outra coisa, quando você vai... O pessoal do sindicato, eles acham que é benefício, mas eles acabam cobrando pelo valor da associação do sindicato, um valor meio exorbitante, que dá para pagar 2, 3 taxas de licença. Apesar que o sindicato ele não tem só aquele benefício, ele tem mais. Se eu olhar por isso. Mas você sabe como que o empresário não quer pagar nada, né? Isso, né? Paga o que é obrigado. Taxa de licença eles cobram mesmo. Então, na realidade, eu nunca quis entrar nessa celeuma de liminar aí, não. Agora, essa lei, a gente tem que ver ela mais... Essa aqui é de horário especial, tá? Conhecê-la melhor para a gente poder interpretar. Exato. Essa que eu mencionei é horário especial, tá bom? É de horário especial, não é de funcionamento, não. Leva lá no Raimundo para nós. Tá. Ok. Ele é só um gancho a respeito do alvará de funcionamento. Beleza. Mas só que foi MEI, né? Eu imagino que seja a mesma coisa. Eu pedi um alvará semana passada de funcionamento do MEI, um restaurante, lanchonete. Na hora, se eles entenderem que é de baixo risco, eles fornecem uma declaração dizendo que aquela atividade é de baixo risco e aí a declaração já está isentando o alvará, está liberando o alvará. Né? Mas, eu fiz uma semana passada, liberou na hora o alvará. Aliás, a declaração. Mesmo que o MEI seja restaurante. Restaurante, lanchonetezinha, né? Né? Tá. Na hora que eu entrei pedindo lá o alvará, eles já liberaram, deram uma declaração isentando, dizendo que aquela atividade já era isenta do alvará de funcionamento do MEI. Funcionamento e localização, Vocês entenderam na hora que é de baixo risco e já fornece na hora
a declaração. Ok. Joeli, leva para o Geraldo ali e deixa o presidente falar aqui enquanto o microfone chega lá. Fala aí, presidente. Fala o microfone aí que não está saindo, não. Perguntava para o Carlos, esse horário especial que você fala, o cara pode trabalhar a noite todinha, no domingo, não tem mais que dar satisfação para ninguém. Que esse era um cara... Ok, depois você passa essa lei para o Fábio. O Fábio pesquisa lá e solta no nosso site lá. É a conversão da medida provisória 881, que é 2 comentários da Prefeitura. É interessante, né? Na hora conseguiu alvará. Eu estou com o processo do MEI, vai para o 3º ano, o processo está parado até hoje. Esse é o primeiro comentário. O alvará de funcionamento. Vai para o 3º ano e o processo está parado e não anda o processo. Não foi analisado nem nada. E não tem exigência, pior, né? É absurdo. Atividade. Não é costureira. Nossa Senhora. Costureira. Está parado o processo. A outra indignação com a Prefeitura, é a minha indignação. Você vai emitir a taxa de funcionamento, igual eu dou um exemplo. Em 2018, a empresa tinha 11 empregados. Agora, 31 de dezembro, tem 7. O sistema não aceita você fazer. Aí você tem que montar um processo, que é um absurdo, é verdade, sacanagem. Sim, Aquele processo, até eu até aceitaria ter que fazer esse processo, desde que fosse tudo online, mas você tem que deslocar lá por causa do... Por que eles não aceitam, depois manda a fiscalização ou pede para você provar? Aí você tem que ir lá no escambau para você formar um processo. E o processo fica... Se aumentar, aceita. Se diminuir eles não aceitam. Aí eu tenho situação lá que não tem empregado, mas aí eu jogo que ela tinha agora não tem mais empregado. Aí eu jogo para poder... Porque se pôr zero não vai passar, vai ter que abrir processo, né? Isso é uma indignação. Então, eu quero pegar um dia que tiver um cara da prefeitura aqui, eu quero falar isso para eles tomar tipo nesse negócio, pelo amor de Deus. Fala aí, Fábio, meu diretor. Reportando a lei que o doutor Carlos falou, a 13.874 de 2019, da liberdade econômica, lá no artigo 3º fala: são direitos de toda pessoa natural ou jurídica, essenciais para o desenvolvimento e o crescimento econômico do país, observado o disposto no parágrafo único do artigo 170 da Constituição Federal. Inciso 1. Desenvolver atividade econômica de baixo risco, para o qual se valha exclusivamente de propriedade privada própria ou de terceiros consensuais, sem a necessidade de quaisquer atos públicos de liberação da atividade econômica. Inciso 2. Desenvolver atividade econômica em qualquer horário ou dia da semana, inclusive feriados, sem que para isso esteja sujeito a cobranças ou encargos adicionais, observadas, 2 pontos. A. As normas de proteção ao meio ambiente. B. As restrições advindas do contrato ou regulamento condominial. C. A legislação trabalhista. Aí vem mais itens. Né? Mas é restrita às empresas? A atividade... De baixo risco. São direitos... não. Para a questão de desenvolver atividade econômica de baixo risco. Inciso 1. Agora, para o inciso 2, ele não falou baixo risco, não. A questão de trabalhar a qualquer horário não é baixo risco, não. O entendimento é que ela é de baixo risco, porque é o seguinte, trabalhar a qualquer horário não vai impedir ninguém. Eu tenho uma gráfica lá mesmo, minha parecida, não faz para dormir, o cara trabalha a noite toda, ninguém vê. Lá ele sai, e a prefeitura de Aparecida colocou ele como baixo risco. O alvará dele foi com 2 semanas de essa lei para a... Abre o microfone aí. Não, o artigo 3º fala: são direitos de todas as pessoas naturais ou jurídicas, essenciais para o desenvolvimento e o crescimento econômico do país, observado o disposto no parágrafo 1 da Constituição Federal. Inciso 1. Desenvolver atividade econômica de baixo risco, para o qual se valha exclusivamente de propriedade privada própria ou de terceiros consensuais, sem a necessidade de quaisquer atos públicos de liberação de atividade econômica. Aí é o inciso 1. O inciso 2 não condicionou, para mim não condicionou baixo risco, não.
Inciso 2, desenvolver atividade econômica em qualquer horário ou dia da semana, inclusive feriados, sem que para isso esteja sujeito a cobranças ou encargos adicionais. Aí tem que observar as alíneas A, B e C. A. As normas de proteção ao meio ambiente, incluídas as de repressão à poluição sonora e à perturbação do som. Ele pode ser qualquer nível, ele não pode poluir o som. Tem que respeitar as letras aí. Tem que respeitar os incisos. Os incisos aí, os itens. Microfone, cadê nosso microfone? Está na onde? Para com a Adair ali, ó. Só uma curiosidade. Aquele que não pagou as taxas, por exemplo, anteriores a essa lei, é beneficiado por isso? A lei não pode vir para prejudicar. Você fala as taxas de... Talvez ali ela... A taxa de licença? Digamos, 2018 que não pagou. De horário especial? A lei não pode vir para prejudicar. Um minutinho, vamos ver a divina. Não, ela não retroage também, não. Eu entendo que ela passou a vigorar a partir da data que entrou em vigor. Para trás tem que pagar. Eu acho que retroage sim. Não retroage para prejudicar, mas para beneficiar, retroage. Os advogados já falou tudo. A lei nova, ela atinge os atos pretéritos, porque ela retroage para beneficiar, jamais para prejudicar. Os advogados já falou tudo. Eu não É só você levar lá a cópia da lei, as taxas, né, com a cópia da lei, e fazer um requerimento pedindo que extinga aqueles valores. Aí eles são obrigados a baixar. Eu discordo. Provavelmente, né? Provavelmente, se eles não fiscalizaram, eles não vão fiscalizar mais, porque já tem conhecimento da lei. Outra coisa para alertar um pouquinho, acho que a maioria sabe, que a taxa de licença de funcionamento em Goiânia é pelo número de funcionários em 31 de dezembro. E a taxa de licença de funcionamento em Aparecida é pela média de empregado no ano. Então, você tem que somar os empregados de janeiro, somar todos, dividir por 12, você vai achar a média e recolher pelo aquele número. Tá? O Vanildo aí, que é... Bom, a minha opinião sobre essa pergunta do Odair, Odair ou é Adair? Adair. Eu acho que não retroage. Por quê? Porque já está constituído lá o crédito, você já está lá devendo para a prefeitura. Ou seja, não é uma coisa, se fosse dali para frente não vai te cobrar, ou seja, mas aquilo lá, se você entrar lá no sistema, você já está devendo aquilo. Mas se fosse assim, mudou o imposto, aquilo para trás, você não teria que pagar mais. A única taxa que não vai para o sistema da prefeitura é a taxa de horário especial, porque ela é notificada e intimada. Porque se você não recolheu, entende a prefeitura que você não está usando aquela área. Então, na fiscalização, ele depara que você usa aquela área, então aí ele te notifica. Aí ele faz. Se ele está notificando você, então a notificação é presente. Então, não vai retroagir. Entendeu? Ela não está no sistema. Está lá a taxa de publicidade, está a taxa de vigilância sanitária, está a taxa de licença de funcionamento, o ISS, mas a taxa de horário especial ela não tem no sistema. É porque ela é notificada, ela é como fala, flagrante. Né? Ela chega no flagra e... Né? Mais algum problema do horário de funcionamento, ou da taxa de funcionamento aí? Quem quer falar mais alguma coisa? Não? Não. Não, é só curiosidade. Só curiosidade. Vamos aqui com o Edivardo novamente aí, ó, falar sobre baixa de ME. Microempreendedor, né? Isso. Eu fui fazer uma baixa do microempreendedor hoje. Aí você tem que preencher aquele cadastro, CPF, tudinho, né? E a senha. Só que não quer aceitar, fala que já tem um cadastro. E essa empresa nunca fez um cadastro. Não aceita. Aí quer fazer uma nova senha, mas não aceita fazer. Você já tem um cadastro, não aceita fazer uma nova senha. Deixa o Geraldo explicar para nós aí. Eu imagino que foi uma situação que aconteceu comigo. A pessoa pediu para mim constituir um MEI, microempreendedor individual, e ele já tinha tentado. Então, quando ele tenta, ele fez uma senha. Só que ele não conseguiu terminar o processo. Só que o cara esqueceu a senha. Aí você tem que solicitar o que esqueceu a senha. É um processo bem complicadinho. Meu menino que sabe fazer, eu não sei não.
Aí você tem que saber o e-mail que quando você fez. Só meu menino que sabe explicar isso aí. O e-mail cadastrado inicialmente? Aí com muito trabalho. Interessante que eu falei para o cara, não vou te cobrar nada desse registro, não. Mas meu menino gastou um meio-dia todinho para poder conseguir essa senha, para descobrir o e-mail. Quem tinha feito era o filho dele, estava no e-mail do filho dele, mas foi uma novela. Então é bem complicadinho, mas exatamente é porque ele já tem uma senha, então você tem que utilizar essa senha, tá? Vamos ouvir a Divina pelo microfone aí. Olha, imprime o CNPJ, que normalmente, quando você faz ato da Receita Federal, o e-mail vai lá para o CNPJ. Outra, essa pessoa que tentou, ela deve saber, a pessoa interessada deve saber qual e-mail que ela colocou. Alguém, não foi muita gente que mexeu, no mínimo 2. É igual ele falou, é o filho, o gêmeo, não sei mais quem. Aí você põe assim, esqueci a senha. Mas é porque você não sabe o e-mail. Você sabe o e-mail? Então, você vai ter que agendar na Receita Federal que ele vai te falar, não tem jeito não. Vamos ouvir o Carlos aí, espera aí. Também não é na Receita, é o seguinte, você manda ele no Sebrae, certo? As meninas do Sebrae, se foi feito no Sebrae, eles têm uma senha lá que sabe. Que não foi feito também, ele leva os documentos, inclusive o título de eleitor, ele descobre lá na hora e passa. Eu tive 2 casos e resolvi, desse jeito. Vai no Sebrae que eles resolvem, certo? Aí lá eles pegam a senha, tudo, arrumam o código, passa para você. Passa o microfone para ele de novo aí. Aí, no caso aí, tem que ser a pessoa, a procuração não aceita. Mas se a pessoa for uma pessoa que não tem condição de sair do local... Convida ele para acompanhar você. Nem acompanhamento ele não vai? Vamos lá. Aproveitar aqui que nós estamos falando de microempreendedor, leva lá no Rainer. Espera aí, fala no microfone. Vou chamar ele agora de Rainer. Não, minha dúvida era qual o valor vocês estão cobrando. Espera aí só um pouquinho. Presta atenção aí na pergunta do Rainer. Para dar baixo no... Eu quero a colaboração de vocês. No ME, que é microempresa, né? E se até quando? Você tem uma data limite ou não? Para dar baixo? Não tem data limite, não tem? É ME, empresa microempresa. Está enquadrada no super simples. Enquadrada no simples. Tá. E é você que é o contador? Sim. Eu estou querendo ver qual tabela vocês estão cobrando aí. Eu falei com a cliente minha, né? Vai baixar junta comercial, CNPJ? Tudo. Tudo? Desaparecer. Uma baixa geral? Isso. Quem está especialista em baixa aí de honorários? A mulher tem condição de pagar R$1.000? Eu falei para ela isso aí, 1.200. Ela falou, eu falei, para cair para 1.000, né? Estou pensando que R$1.000. Aí, ó. De mil para cima já é lucro, né? Agora, se quiser fazer graça, por exemplo, igual o Geraldo foi tentar ajudar lá, falou, não vou te cobrar isso não. Aí o que aconteceu? Gastou meio. Esse caso aconteceu com ele, aconteceu comigo do CNPJ, o cara tentou fazer, pegou uma senha, aí eu comecei a fazer, sei que eu terminei, não sei como explicar como é que eu fiz, mas eu fiz. Demorou 3 horas, mas eu cobrei dele 150, porque eu não vou ficar lá fazer um mês, né? Eu cobrei. O preço de sugestão é de 1.000 para cima. Ah, tá. E não tem data limite, não tem ali? Não, né? Essa data... Mas se ela encerrou alguma atividade, ela tem data limite a partir do momento que você faz o distrato. Sim. O distrato foi chancelado, aí você já tem prazo. Não, porque eu estou querendo fazer para ela em fevereiro, que vai ter dinheiro em fevereiro. Pode fazer? Pode. Tá, obrigado. Valeu. Pois é, na chancela do distrato. Tá. Não, depois da chancela. Espera aí. Joeli, traz o microfone para a Divina ali. Cuidado com esse degrauzinho aí, hein? Nós idosos não podemos fazer isso, não. Essas perguntas, acha que é simples? Não é simples, não. O povo do interior, olha a dificuldade.
Se ela ainda não foi dado baixa, ele vai entregar as obrigações da baixa que quer. Mas se ele começar para fins da baixa, depois de chancelado na junta comercial, se ele conseguir, né? Que o trem está difícil, que deu um livro. Aí, para o Estado tem 6 meses, porque se passar de 6 meses tem que tirar a certidão simplificada, que custa em média R$70. E para o município de Goiânia a multa é R$ 142,95 se passar 30 dias. Isso. Por isso que eu falei, a partir da chancela tem data. Tá? Então vamos ali com o Geraldo agora. Falar do E-Social. Vou falar. Falando essa brincadeira que eu tinha falado para o cara, realmente é genro de um amigo meu, aí não vou te cobrar nada. Um mês é fácil, mas na situação que chegou, aí é difícil. O E-Social, ver se alguém me ajuda a raciocinar o seguinte. Eu estou imaginando a dificuldade que nós vamos ter a cumprir aquele prazo da admissão do empregado. Aí, porque você tem que mandar no dia anterior ele começar a trabalhar. Então, eu parto pela seguinte forma, meu critério. Se o cara faz o SO hoje, o registro dele é a partir de amanhã. Que eu acho que não pode deixar muitos dias para fazer o registro. Então, se faz o SO hoje, eu tenho só hoje para mim mandar os dados dele da admissão. Aí, eu estava estudando e imaginei o seguinte. Aí vou ter que trabalhar com 2190, que é o cadastro preliminar. Porque aí você pode mandar com um prazo maior antes, porque o evento preliminar é só nome, data de nascimento, CPF, o que é outro, mais outra coisa? Nome, data de nascimento, CPF e data de admissão. Aí você vai mandar o 22, que tem um prazo maiorzinho. Só que uma pessoa me falou, se eu mandar o 2190, que é o evento preliminar, ele não consegue mandar o 2200. Isso é verdade? Quem é o professor de E-Social aí, para falar para nós? Aí, Vanildo ali. Você pode enviar sossegado, viu? O 2190 foi feito para isso. Se você não tem todos os documentos, você precisa enviar, acho que é data de nascimento, CPF e o nome, né? É data de admissão e depois você envia o completo. Se ele foi feito para isso, como é que você não vai conseguir? Você tem que enviar depois o completo. Tá? Pode ser um problema do sistema de que a gente falou isso, mas a sistemática do negócio é para ser assim. Você envia preliminarmente esses dados, o mínimo, e tem um prazo lá, você envia o completo, depois, quando você tiver toda a documentação. Eu vi uma época falando, eu não lembro isso de cabeça, assim, se isso é a norma ou não, se isso é dentro do layout, me parece que esse preliminar é para empresa que vai enviar muitas informações. Não vai ser uma coisa assim, a Deus dará, não. O que eu implantei lá no escritório é o seguinte, eu comuniquei todos os clientes, negócio do E-Social, questão de prazo de admissão, é rigoroso. Se você me entregar toda a documentação completa, eu não uso essa questão preliminar, eu sempre envio o completo. Chegou para mim, a documentação está completa, eu considero data de admissão o dia seguinte. Se não for útil, segunda-feira, no caso. Tá? Eu considerei isso. Agora, porque normalmente as empresas não têm essa questão de recrutamento, não tem esse negócio de dizer assim, eu vou contratar alguém para uma vaga tal, daqui tal dia ele vai começar. Já chega lá o caboclo quando, de repente, essa é a verdade. Ele já está trabalhando. Então, não adianta a gente ficar muito discutindo isso, porque ele já está trabalhando na maior parte, principalmente em empresa pequena, o cara já está trabalhando quando chegam os documentos lá para registrar. Então, eu considero, bem claro, a questão do E-Social, o correto era não pôr para trabalhar antes de registrar, e no dia que você me entregar, eu vou te comunicar isso tudo por e-mail, a partir de amanhã ele pode começar. A gente vai trabalhar desse jeito, porque
Senão não tem como. Eu acho que desde que foi estipulado que o E-Social ia entrar, eu acho que nós, como profissionais, já tem o uso e o costume de orientar os nossos clientes que hoje não registra. Você registra com o mês anterior. Você registra com data tal. Não tem isso mais. Só vai registrar o dia que você me enviar a carteira, no dia seguinte. Porque nem no dia... Vou passar para você. Deixa o Geraldo falar lá de novo. Enquanto... deixa procurar mesmo, Fábio, porque ele tinha pedido. Enquanto chega no Geraldo aí, aqui no portal do E-Social, lá em Perguntas e Respostas, 04.44, está assim: fiz uma admissão preliminar do trabalhador no S2190 e quero fazer o evento de admissão, que é o S2200, complementando as informações. Contudo, não possuo mais o número de recibo da admissão preliminar, que é imprescindível neste caso. Como proceder? A admissão preliminar S2190 é opcional, mas, quando feita, o evento de admissão S2200 passa a exigir seu número de recibo. Então, se eu fiz o preliminar, eu tenho que fazer a complementação no 2200. E na hora vai pedir o recibo do 2190, né? Então, talvez essa questão do recibo. Eu entendo perfeitamente a colocação sua e dele. Só que, não sei se vocês já analisaram o seguinte. A pressão que nós vamos trabalhar é o seguinte. O seu empresário, ali, eu sou contador, ele é um empresário. Então, ele vai mandar o cara fazer o ASO hoje. Então, no meu entendimento, se ele faz o ASO hoje, ele vai começar a trabalhar amanhã. Eu não posso pôr depois da manhã ou 4, 5 dias depois. Meu entendimento. Não. Aí você não sabe se aquele cara, se lá o pessoal vai fazer o SO, vai pedir um exame de sangue, vai pedir um exame não sei o quê, vai pedir um exame não sei o que lá. Então, por isso que eu estou... exatamente. Por isso que eu estou imaginando que eu vou optar pelo 2190, que é o preliminar. Então, o 2190... porque ele pode ser cancelado. Eu estou falando pelo que eu li. Se alguém souber melhor, que eu li, que eu já pesquisei. Então, o 2190, eu vou mandar só nome, data de nascimento, CPF e data de admissão. Aí, por acaso, então eu posso mandar 2, 3 dias antes. Aí a empresa vai ter que ter uma comunicação muito boa com o escritório. Eu vou registrar, então eu já estou mandando aviso para as empresas, para o pessoal. Então, aí, vou registrar um funcionário lá. Então, é o seguinte, me manda os dados dele e me fala o dia que ele vai fazer o SO. Porque aí eu mando esse 2190. Porque o 2190 você pode alterar a data de admissão e você pode cancelar ele. Agora, então, a pessoa que provável que a pessoa que me informou que se você não conseguir mandar o 2200, talvez seja em questão desse recibo. Correto. Que o Fábio... Vamos ver, o Fábio vai falar mais alguma coisa. O Geraldo colocou. Tem que notificar seus clientes por e-mail, colocando previamente isso e a documentação que precisa, por quê? Na hora que der problema, você fala, não, eu notifiquei via e-mail, você está ciente. Ok. As consequências suas. Outra coisa, observar que as empresas do Simples Nacional, elas já estão na obrigação de fazer todas essas informações. Tem gente que está achando que prorrogou, não, ficou para depois, não. Já está vigente a exigência de todo evento não periódico, está sendo informado. Admissão, demissão, férias, rescisão, tudo tem que estar... Só a folha que foi prorrogada. Então, o SST também foi prorrogado, o SST. O SST é o último. Então, tem que agora, deixa eu só tirar uma dúvida aqui. Eu acho, axiologia, o ASO, ele pode... Eu não sou obrigado a registrar o funcionário na data que ele fez o ASO, não. O ASO tem data de validade. Véio. Ele pode ter uma... o ASO eu posso registrar lá. Registrar o funcionário com o ASO, com 10 dias, 15 dias, uma semana, posso não? Eu não, pessoalmente, eu entendo que não. Você mandou o cara fazer o ASO, igual ele falou lá. Que o cara fez o ASO, ele já vai trabalhar. Então, é o meu procedimento. Fez o ASO hoje, amanhã já é a data de admissão dele. Agora, que se pudesse... Eu imagino que nós precisávamos fazer um trabalho para dilatar esse prazo de comunicar. Um dia anterior,
Eu acho que isso é um absurdo, né? Mas já melhorou um pouco, já, né? Tá. Vanildo, é isso aí mesmo? O ASO eu tenho que... Daí gostava de perguntar isso aí, mas... Eu já perguntei isso mais de uma vez na minha consultoria, né? Segundo eles, não tem isso, né? Ele tem que estar com o ASO feito antes de começar a trabalhar, mas não necessariamente um dia antes, 2 dias, não. Também não pode ser 30 dias, né? No caso desses eventos, esse preliminar, você pode enviar até 30 dias antes da pessoa começar a trabalhar. 30 dias antes de trabalhar. Sempre assim, você vai... Isso aí é feito para quem tem processo seletivo, que ele já sabe mais ou menos quando a pessoa vai começar. Porque o processo seletivo você passa por psicólogo, outras consultorias, tal, e já faz depois que você vai ser registrado. Lá, igual eu falei. Então eu acho que o ASO... A gente não optou por isso, preliminar. Com 10, 15 dias, o ASO acho que tem validade para registrar. Eu acho que... Consulta aí para nós, Fábio. Eu acho que depende muito da função. Se você vai numa função assim que pede muitos exames, o ideal é que ele seja um pouquinho mais próximo. Mas eu falo assim, obviamente eu não vou colocar o funcionário, o candidato para trabalhar. Eu vou contratá-lo, mas porém o ASO dele já tem 7 dias, 15 dias. Eu posso contratá-lo com aquele ASO e registrá-lo na data que eu contratei. Sim. Isso que eu estou falando. Eu já ouvi gente falando, doutor, né, nesse assunto, falando que até 30. Mas eu não sou maluco de considerar isso, né? Porque esses dias eu vi, mas agora me esqueci, a validade dos ASO. O ASO tem validade por várias situações, até 90 dias, por várias situações. O Fábio vai consultar lá e... Dá uma lida lá na NR, lá que trata, tem uns prazos lá que... Normalmente, contrato de experiência, não precisa ser fazer novamente, né, no término do contrato, porque está dentro da validade ainda. Lá tem uns prazos. Vamos, na hora que o Fábio achar lá, nós voltamos aqui. Inscrição estadual, Franciano. Pede aí para passando, vai passando. Fala. Deve ser feito antes da contratação. Antes da contratação. Agora eu quero saber se eu posso, o ASO tem 10 dias, eu posso contratar ele depois. É feito antes porque o funcionário vem me pedir emprego, apresenta a documentação. Você tem o ASO? Tem, está tudo aqui. Vamos. Então o ASO dele já está com 10 dias. Tá, vou ver isso aí. Isso aí que eu quero saber, porque, na realidade, geralmente quem está pedindo emprego já tem o ASO pronto e várias coisas prontas. Né? Mas vai lá, Franciano. A minha dúvida é o seguinte: inscrição estadual num camelódromo. Aí o que acontece? É uma banca C22, C22, C23, D22 e D23. Tem só o corredor no meio, entendeu? Separando, entendeu? O pessoal do Cefaz esteve lá e não aceitou, disse que tem que ser junto, não pode ser um aqui e outro lá, entendeu? Isso procede? Espera aí, só para entender aqui, para ver. A banca, no camelódromo, a numeração do próprio camelódromo. Isso. Aí o camelódromo numera as bancas. Isso. E as bancas são juntas? São separadas por corredor, entendeu? São separadas por corredor. Um atendente só trabalha nas 2 bancas. São 4 bancas, mas se resume em 2. É uma parte de cá e uma parte de lá, entendeu? Isso. Ok, mas a inscrição estadual não é das 4 bancas. Não, é só de uma. É só uma empresa, entendeu? Só que lá no CNPJ eu citei banca C22, C23, D22 e D23. Pois é, mas a empresa, o sujeito tem 4 bancas. 4 bancas. Pela numeração do camelódromo, sim. Provavelmente o Cefaz está querendo que você abra filial. Cada banca é uma filial. Pois é, que eu estou falando por banca de... Se elas fossem emendadas, eu concordo com ele. Se elas fossem emendadas, mas uma de lá, outra de cá. Vamos voltar lá na parte cadastral? Vamos. Lá na Receita Federal tem como você colocar o tipo de atendimento, fora do estabelecimento, telefone, internet. No Cefaz não tem. Entendeu? E lá é um atendente. Agora você vai abrir 2 empresas, porque são 2 bancas, separando por um corredor. E tem outro caso igual lá? Para questioná-lo? Não, eu não questionei, não, nesse sentido lá, não. Porque verificar se tem outro caso igual, por que está... Inclusive, eu fui mexer com... Lá tem o prédio, tem
o alvará dele, bombeiro, tudo dele. Aí eu fui até comentar na prefeitura, questionar na prefeitura, até eu vi um comentário inusitado do funcionário da prefeitura. Ele falou assim para mim: eu não sei por que você faz, tem que fazer vistoria. Porque não emite alvará nenhum, para que vistoria? Na realidade, o que acontece? O alvará de funcionamento é único. Para as 4 bancas é único? Único. Corpo de bombeiro é único? Corpo de bombeiro é do prédio inteiro. Por exemplo. Mas a banca tem que ter o dela também, entendeu? Além do como diz, se fosse um shopping. O Camelópolis tem o dela e não, você fala tem bombeiro? Não. O alvará, sim. Só essa questão do Cefaz, aí eu fico pensando, lá não tem como você colocar, entendeu? Pois é, mas a banca, tipo assim, 2 cadeiras aqui... Daqui lá no Otávio, lá, ó. As bancas, isso, uma da outra. Uma da outra. Uma da outra, uma está aqui e outra está lá. Lá um vendedor só vende nas 2 bancas. Como diz, é complicado. Eu não tiro muita razão deles, não, porque acaba sendo 2 espaços, 3 espaços, 4 espaços. Pois é, mas agora o cara vai ter que abrir 2 empresas para 2 bancas. Você pode abrir uma empresa só com filial, né? 2 filiais. Mas sobe lá na superintendência e conversa com o chefe do cadastro lá. Às vezes ele alivia esse problema. Dá uma chegadinha lá, fala, explica para ele e tal. É uma questão, até já mandei alguma notificação, já fiz reclamação no Cefaz, eu nunca recebi uma resposta de ouvidoria do Cefaz. Não, por escrito não. Não, eu nunca recebi uma resposta da ouvidoria do Cefaz, nunca. Nunca recebi, eu mandei vários. A respeito disso, por que a Receita Federal tem lá, você vai cadastrar no Cefaz, na Receita tem, que forma de atendimento? Você vai na prefeitura, da mesma forma o Cefaz não tem. Mas o Cefaz e a prefeitura ainda faz vistoria. Agora o Cefaz também faz. Eu falo a Receita. A Receita ela te libera na alta confiança sua. Até prova em contrário, você é honesto. Que eu estou te falando. Ela libera o CNPJ para você. Depois que ela vai verificar se vai existir algumas pendências ou outras coisas. Agora o Cefaz realmente ele é muito criterioso. E antigamente ele era pior ainda. Hoje ele facilitou demais, porque eu estou até estranhando, porque você emite nota fiscal lá. Porque hoje eles estão fazendo a vistoria... Emite. Só que não... Porque, na realidade, é o seguinte, o Cefaz hoje... Quando ele foi lá vistoriar, ele bloqueou ela, entendeu? Pois é, porque o Cefaz hoje, ele libera a inscrição para você, na emissão da nota, no pedido para a nota fiscal, que ele vai fazer a vistoria. Isso. E aí ele bloqueou. Não foi nem pedido da nota fiscal eletrônica, não. Quando eu dei entrada no cadastro, passou dias, ele foi lá, ele falou, de jeito aqui não pode. Aí, não pode? Não, já foi e bloqueou a inscrição dele. Eu acho que você deve ir lá falar com um superior a ele. Certo? Explica a situação sua, como que é feito, que tem... Aí você chuta, tem vários lá que está do mesmo jeito. E ele pode aliviar para você e autorizar essa inscrição. Você explica, leva um croquis direitinho, um desenho direitinho para ele. Ele fala, é assim que funciona, tal. E a inscrição, o produto de todas as bancas é o mesmo produto. É o mesmo produto. Pois é. Só que tem uma banca aí no você, outra lá no Otávio, outra lá no Geraldo, e outra ali no... Como assim que você fala? As bancas são distanciadas uma da outra. Não, a dele é só 2. Só duas. Só que é emendado uma na outra, entendeu? É por fileira. A, B, C e D, entendeu? Só que a A... Não, a dele é C e D, entendeu? C e D. C e D. Então está juntas. Não está junto por causa das fileiras, né? Ela está em fileira separada. Ó, tira de uma e fica com as duas. Tira a inscrição da A aí, ou da C. Mas tem que mexer, para tirar tem que mexer em cadastro, né? Agora, né, ele? Porque lá você pôs C e D. Isso, tem que mexer em cadastro, é uma alteração, né? É aqueles gargalos que eu tive aqui, que ele né, comentou com o cara da Vigilância Sanitária. Gargalo cadastral nosso, ele é antigo e ele é crônico. Cada um critério. Então você
ou faz essa alteração para te criar filial, ou faz a alteração, faz só uma banca e deixa a outra ilegal? Deixa a outra ilegal? Não, as mercadorias estão tudo ali juntas. Aí ele vai lá. Não, aí é pior. Não. Aí é pior. Mas aí é a prefeitura não dá um único alvará? O alvará da prefeitura não é único. Isso, mas as duas bancas. Prefeitura, acabei de falar para você a respeito de cadastro. A prefeitura não cadastra um critério, o Estado é outro. Não, moço. Se eu tenho o alvará de funcionamento, as duas bancas, um alvará de funcionamento, eu posso ter uma inscrição. Se você mostrar um alvará de funcionamento para o fiscal do Estado, ele manda você plantar fava. Sério mesmo? Não, mas não estou falando isso. Estou falando que as duas bancas estão juntas. Pronto. Ou então vai lá no chefe, o jeito seu vai ser ir lá no chefe pedir. Vai lá no cadastro, conversa com o rapaz lá e explica a situação. De repente, ele deixa você colocar o endereço e as duas, colocar o número das duas bancas. De repente. Vai lá, moço. Se o seu contrato está duas bancas, o CNPJ duas bancas, o funcionamento de duas bancas, fala para ele, está tudo num cadastro só. Por que você vai querer que eu faça? Mas vai no chefe mesmo, vai no mesmo cara da vistoria, não. Antigamente, quando a gente mexia mais com isso, a primeira coisa que fazia era ser amigo do cara. Chegava junto com ele, convidava ele para algumas coisinhas, tal. E, infelizmente, a nossa cultura brasileira é mais ou menos assim. Tá? Você quer falar de novo aí, Geraldo? Porque é com o Carlos mesmo. Fica aí, Carlos. Anexo 5. Isso, é o seguinte, quarta-feira cedo, o pessoal foi lá no escritório, deixou a empresa lá, na realidade era do anexo 6, né? Mas só que o anexo 6 acabou, foi para o 5. Correto. Agora acabou, né? Aí aquela tributação 15,5 até 15 mil. Hoje ele me tirou uma nota de 30 mil. Só que é o seguinte, a firma dele foi constituída 5 de setembro de 2019 e nunca funcionou. Agora, com esses 30 mil na pancada de uma vez, ele vai ter que pagar aquela alíquota de 18,5 ou 15,5? Foi uma o simples é tão complicado porque você tem que fazer a receita bruta dos 12 últimos meses. Ele não tem, né? No caso, pela lógica, a receita... Ele tirou em janeiro? Ele tirou agora em janeiro, tirou hoje a nota. Então, na realidade, a receita bruta dele vai dar 30 mil. Porque a de 2019 não tem nada. Ele registrou 5 de 9 de 2019. Só que ele tem o fator lá, que ele pode ser anexo 5 ou pode ser anexo 3. Ele não tem empregado. Aí, são 3... Prolabor dele é uma merreca. É um salário mínimo. Só tem são 3 sócios, um tem a retirada e é salário mínimo. Não tem mais despesa, não tem nada. São 3 agrônomos. Os caras doidos. Provavelmente... Deixa o presidente falar aqui. Então fala. Geraldo, pode falar, porque eu acho que vai falar. O meu que eu vou falar. Fala você, que você está com o microfone. Espera aí, vai. Na minha opinião, é o seguinte... É o interessante, você vai fazer a média desde que você registrou a empresa, certo? Ele vai pegar essa média, esse 30 mil, vai ficar uma merrequinha. 5 de setembro de 2019, setembro não teve nada. Inclusive, se a empresa, certo? Se a empresa registrou hoje e ela for tirar nota hoje, certo? Tirou já a nota, 30 mil. Mas ela não registrou hoje, não. Exato, não registrou. Ela registrou hoje e tirou a nota hoje, certo? Então ele vai pagar... vai tirar uma média, certo? Muito maior, vai colar. Mas se ele deixou para o outro mês, aí ele vai pegar o mês anterior. Não, apesar que ele já tirou a nota. Vamos pegar o mês anterior. Vamos ouvir o Geraldo ali, que não é... O Everaldo está certo. Quando vai calcular o Simples Nacional, o sistema pega... deu da Constituição, vai contar a quantidade de meses e verificar a soma. Então, nos meses anteriores está 0, aí vai pegar aquele 30 mil que ele falou, dividir pela quantidade de meses, que não dá 12 meses ainda, né? Conta a quantidade de meses. Então, ele vai pegar os 30 mil, dividir pela quantidade de meses que tem e multiplicar por 12. Aí é a média dessa forma. Tá? O Everaldo está corretíssimo. Tá? Vai cair na liga, provável que sim, né? Porque vai cair bastante a média. Ele vai pegar a média das 12 últimas
receita. Ele não vai pegar. Só que ele vai usar isso aí para pegar uma alíquota. Exatamente. A alíquota dele vai cair na faixa dos 180, que vai dar 6%. Só que lá no anexo 5 é 15,5. 52, parece. 15, primeiro ele faz a média, pega a quantidade de meses. Correto. Somando 0 mais os 30. Pois é. Aí divide pela quantidade de meses. Quantos meses dá, Carlos? Setembro? Outubro, não vai dividir pela média de mês, Geraldo. Vai, sim, senhor. Não, senhor. A sua receita bruta nos últimos meses é 30 mil. Não, senhor. A venda do mês é 30 mil. Olha lá no artigo 21. Não, pode olhar. No artigo 21. Ele pega o valor da soma dos meses, setembro para cá, então 0 mais 30, divide pela quantidade de meses que está em funcionamento, multiplica por 12 para achar o valor da receita, para achar ali. Você multiplica por 12. Ele pega, faz a média da quantidade de meses, se ele não tem 12 meses de funcionamento ainda, não tem 12 meses. Pega a soma dos meses todinho, divide pela quantidade de meses, multiplica por 12, aí ele acha o valor da receita bruta dos 12 meses, tá? Pode olhar, me parece que é no artigo 21. O próprio sistema já faz. Pois é, pelo menos o que eu estou trabalhando no sistema é o seguinte: eu pego a receita dos 12 últimos meses simplesmente para mim me focalizar na alíquota que eu vou pegar. Aí o seu tem eu tenho a minha alíquota, e eu vou oferecer, tem a alíquota da base, multiplico lá. Vou ter uma venda do mês que é 30 mil, então eu tenho a minha média, vai ser 30. Não, Eli. Aí você tem 12 meses, você já tem os 12 meses, não tem? Aí a soma dos 12 meses. Mas se você não tiver os 12 meses, ele pega a soma de todos os meses, multiplica pela quantidade de meses, multiplica por 12 para achar o valor. Me parece que é o artigo 21 da lei complementar. Olha para nós, por favor. Artigo 21, parágrafo 2º. No caso de início de atividade no próprio ano calendário da opção pelo Simples Nacional, para efeito de determinação da alíquota no primeiro mês de atividade, o sujeito passivo utilizará como receita bruta total acumulada a receita do próprio mês de apuração multiplicado por 12. Só isso. Mas aí tem mais. Não. Aí vem... eu vou reler aqui porque alterou. No caso de início de atividade no próprio ano calendário da opção no Simples Nacional, para efeito de determinação da alíquota no primeiro mês de atividade, o sujeito passivo utilizará como receita bruta total acumulada a receita oferida no próprio mês de apuração multiplicado por 12. Porque aí você vai ter o RBT 12. Mas ele já estava constituído. Aí ele vai pegar o que eu te falei. Pode ter mais coisa aí. Oi? No caso de início de atividade no próprio ano calendário da opção. Pesquisa mais aí, Fábio, que tem... quando a receita... Aí vem aqui, no parágrafo 3º. Na hipótese do parágrafo 2º, nos 11 meses posteriores ao início de atividade, ou seja, ainda não completou 12, né? Para efeito de determinação da alíquota, o sujeito passivo utilizará a média aritmética da receita bruta total dos meses anteriores ao do período de apuração multiplicado por 12. É o que o Geraldo falou, né? Porque ele não completou 12 meses ainda. Então, até ele completar, até 11 meses, ele vai fazer a média aritmética. Parágrafo 3º. Agora, Eli, quanto à questão do... social? Do exame admissional... do ASO. Do ASO, lá na NR7, no item 431, ele fala que tem que ser feito antes. Ele não precisa quantos dias antes. Mas o pessoal fala realmente de 5 a 10 dias. Mas na legislação não tem essa precisão. Que eu falo é o seguinte: ele não é obrigatório fazer no mesmo dia da admissão. Ele pode ser feito, deve ser feito antes. Ele deve ser feito antes. Porém, ele não pode ser feito depois da admissão e não obrigatoriamente no dia. Pode ser feito antes. A NR7, ela fala no item 7431,
no exame médico admissional deverá ser realizado antes que o trabalhador assuma suas atividades. Só. Sim. Agora, muita gente usa 5 a 10 dias, né? Não, 90 dias é o demissional. Aí é demissional. Ele tem situações que ele tem validade até de 90 dias. Mas tem situações. Você tem que ver as situações aí que no momento não sei. Vamos falar lá com a Laur lá. Ah, tá, ok. Espera aí só um pouquinho, Laur. Pessoal, quem chegou atrasado aí, essa aqui é a doutora Schneider. E ela é consultora ambiental, mineração e negócio. Ela é bióloga também. Então, ela vai distribuir aí uns cartões para vocês, enquanto nós vamos continuar com a nossa reunião aqui. Ok? Fica à vontade, professor. Fala, Laur. Eli, é o seguinte, eu estou precisando de orientação na transformação de uma Eireli. E nessa transformação já tem um aumento de capital. Isso aí faz num ato só? Você já existe a Eireli. Já existe a Eireli. Você quer fazer um aumento de capital? Eu quero voltar. Antes era limitada, passou para a Eireli. Agora quer voltar a limitada. A limitada. E nessa transformação. Mas limitada unipessoal? Não. Limitada de 2 ou mais? De 2 ou mais. E nessa transformação aí já vai fazer o aumento de capital. Pode fazer no mesmo processo. No mesmo processo? Pode. Pois, mas aí o seguinte, tem o cabeçalho da Eireli continua aquele mesmo. E eu vou colocando, depois do cabeçalho ali, eu vou colocando as cláusulas que a empresa Eireli, neste ato, ela se transforma em limitada ou... Ultimamente eu estou afastado desse negócio. Tem que ver lá os Ctrl+C, Ctrl+V lá que tem ver. Tem constar a admissão do outro sócio também. Tem a admissão. Tem a cláusula lá, né? Do quadro social. Deixa a Divina dar lá. Depois o presidente fala alguma coisa. É uma taca da boa. Você tem que suar. Tem 10 dias que eu estou tentando, aprendi, porque ninguém sabe. É assim, quando você for fazer viabilidade, você vai pôr assim, ó. Entra lá, pôr os dados da Eireli, tudo certinho. Aí você vai colocar mudança da natureza jurídica, sócios e capital. Aí você vai mandar viabilidade. Você sabe fazer, né? Tem, mãe, claro que tem. Aí, na viabilidade, você vai pôr tudo isso que você quer. A mudança da natureza jurídica, que ela vai ser Eireli para limitada. Capital e sócios. Aí você faz a viabilidade e aguarda. Quando chegar a viabilidade, aí você vai lá para a Receita Federal. Que nem o povo da junta não sabe fazer isso. Você vai lá para a Receita Federal e vai fazer tudo que você quer, colocando entrando gente, a participação, o capital de quem é quem, e deixa. Depois que aprovar o DB, aprovar isso daí, você vai voltar lá para o FCN. Acabou. O segredo é isso aí, tá? Então, isso aí é o seguinte, é uma alteração normal. Depois você põe essa consolidação. Aí nessa consolidação, por transformação, de Eireli, sendo o nome da empresa, nome de tudo, para a sociedade limitada. Você vai pôr todos esses dizeres. Aí põe a lei lá. Aí depois você vem com alteração e faz o preâmbulo normal. Aí você está fazendo uma constituição dentro da transformação. E ali mesmo, outra coisa, o aumento de capital... Essas empresas aí, eu posso fazer um aumento de capital constando que ele será integralizado daqui a tantos anos? Ou pode, um tempo? Cita a data de vencimento e tudo. Espera aí, Divina, você está falando sem microfone aí, os internautas não escutam. Está fazendo Eireli? Está fazendo Eireli para limitada. A Eireli, por lei, ela é 100 salários mínimos, que hoje passa R$101 mil, não é isso? Você vai aumentar para mais?
Aí você passava quanto? Ah, tá. Aí você não aumenta o capital para X da seguinte forma: tantos mil dividido em tantas parcelas, depositado até o dia 30, aí você vai somar o total e pôr lá embaixo, em moeda corrente do país. Pode dividir, sim. Tá. Você pretende aumentar o capital, esse aumento de capital, você pretende em qual prazo que você pretende? Olha, em julho desse ano, março do ano que vem, julho do ano que vem... De 6 em 6 meses? De 6 em 6 meses. Não, mais, né? De julho para março dá 8 meses. Tá. Aí você estipula a data e o valor que você vai incorporar nessa data, certo? E aí se vai ser em moeda corrente, se vai ser em bem imóvel. Se for moeda corrente, você depois faz o comprovante da transferência bancária do sócio para a empresa. Outra coisa ali, a Eireli, ela não permite que faça um aumento de capital parcelado, né? Desde que seja acima de 100 mil, pode. 100 mil, não 100 salários mínimos. Por exemplo, eu não posso, por exemplo, essa Eireli aumentar o capital dela para 2 milhões. Não, mas na hora que você está fazendo a alteração da Eireli para limitada, você já está aumentando o capital da limitada, não é da Eireli. Não, pois é, mas a Eireli, ela não pode, eu não posso aumentar o capital dela para 2 milhões. Pode, ele não tem impedimento. Só abaixo de 100 salário mínimo. Acima de 100 salário mínimo, ele não tem. Não, mas, inclusive, hoje eu tive na JUSEG, ela diz que não permite que eu faça um aumento de capital na Eireli, por exemplo, a integralizar. A integralizar? Diz que só permite que faça em moeda corrente do país, naquele ato. Eu teria que ver a questão lá da junta do Drake lá, porque eu nunca vi esse impedimento, não. Pois é, hoje eu estive lá, inclusive, fui lá justamente para tirar essa dúvida. Não pode. Você pesquisou com alguém que tem competência lá? Lá na ouvidoria? Não, lá no balcão? No balcão lá. No balcão? No apoio. Eu estive no apoio. Não sei. Deixa o presidente falar um pouquinho aqui, que ele está com o dedo levantado há muito tempo. Bem, primeiro, certo, para se ver essa Eireli, que existe, o capital de 300 mil, se ela tem luz acumulada, certo? Porque ela tem que fechar a sua contabilidade para ver o patrimônio que ela tem, certo? Porque o outro que vai entrar com mais 2 milhões, certo? Tem que verificar o patrimônio dessa que está. Vamos supor que ela tem um patrimônio de 2 milhões. Ela pode aumentar esse dono da Eireli, pode ter o capital de 2 milhões e o outro ter capital de 2 milhões também, certo? Esse que existe pode ter um capital de 1 milhão e o outro entrar com mais 1 milhão, certo? Tem que fechar para ver o patrimônio dela. Não, porque ela tem lá um lucro lá de 170 mil, quer dizer, que aumentando o capital dela com o lucro, ela vai para 540. Então, o outro vai chegar com 1.460.000 para... Tranquilamente. Não, a Eireli pode fazer isso? Pode. Eu estou encabulado da junta lá, alguém da junta de falar que é proibido. Pelo menos no DREI nunca vi falar que era, mas a gente tem que ler primeiro. Pois é, que no DREI lá, na Instrução Normativa 38, inclusive eu até liguei na nossa assessoria lá, também disseram que não pode não. Deixa o professor Daí falar aqui. Pois é, fala. E em DREI 38, item 1.2.9, capital. O capital da sociedade deve ser expresso em moeda corrente, podendo compreender quaisquer outras espécies de bens, suscetíveis de avaliação pecuniária. O capital social devidamente integralizado não será inferior a 100 vezes o maior salário mínimo vigente no país, sendo desnecessária a atualização do capital por alteração. Não poderá ser maior do que 100 vezes. Aí, para mim, não tinha visto esse detalhe.
Menor. Isso é inferior. Inferior. Esse Mas aí ela, a partir da data que Olha aqui, ela ó. vai transformar, ela não é a Eireli mais, gente. O capital da Eireli deve ser inteiramente integralizado no momento da Constituição e quando ocorrerem aumentos futuros. Então a diferença está aí. Não pode ser a integralizar. Então, integralizado no momento. Integralizado pode. No ato. Por exemplo, eu vou fazer o aumento de capital na Eireli. Eu não posso deixar então esse capital a integralizar. Não pode. Mas acontece que ela não é mais Eireli mais. Não, mas ele está pensando ainda deixar a Eireli. Não, se pudesse aumentar e deixar o capital integralizado, eu ia deixar na Eireli ainda. Você pode aumentar, porém é integralizado no ato. No ato. No ato. Certo. Se for para integralizar futuramente, aí ela veda. Certo. Eli, só mais um detalhezinho aqui. Pode falar. Tem algum colega aqui que trabalha com empresa mineradora? Mas você deixou... não, a nossa consultora está aqui. O que você quer saber de... O que você sabe de mineradora? A doutora aí, ó, ela é... Não, porque nós estamos abrindo uma empresa mineradora, então a gente precisa de alguns detalhes. Você não pegou esse cartão aí, não? Esse cartão não chegou indo para você, não? Não, eu não recebi o cartão ainda. Doutora? O que é isso, doutora? Aqui, ó, já recebi um aqui. Não, eu queria saber como é que abre essa empresa e como é o funcionamento. Porque vai abrir uma empresa aqui em Goiânia, sendo que a terra está lá em outro município. Então, aqui eu vou abrir um escritório aqui, né? No momento é um escritório. Mas a exploração é lá. Pois é, uso só. Mas isso quando começar a exploração lá, né? Mas doutora, no momento. Vamos falar no microfone aqui, o Divardo pegar aqui para nós. Pode falar daí mesmo. Mas no momento é só o escritório que será aberto aqui. Agora, depois lá, para funcionar, para explorar, nós temos que abrir uma filial, né? Não. Não há necessidade? Não, aí o senhor vai colocar o quê no CNEI lá? Os CNEI, por exemplo, exploração. Exploração de minérios, né? Qual minério? Não metálico. Ouro, diamante? Não, isso aí não vai trabalhar com ele, não. É pedra, brita, essas coisas. Mas na hora que o senhor for dar a entrada, registrar isso, eles vão te pedir o licenciamento ambiental. Na hora. E aí eles vão te pedir o uso do solo, senão não libera nada. Certo, não, mas nesse primeiro momento, para dar entrada na JUSEG, não há necessidade. Só depois. Eles vão te pedir contrato social, eles vão te pedir tudo, documento dos donos. Mas tudo. Isso depois que passar na JUSEG. Tá, mas aí é uma empresa normal, mas na hora que ela for funcionar, eles vão te pedir Só dar um palpite, viu, Laur? Você corre o risco de fazer juridicamente a sua empresa e depois o meio ambiente não liberar para você. Libera. Então você acha que teria que fazer o projeto ambiental primeiro, para depois você se inscrever registrar a empresa. Antes do senhor abrir um escritório, a gente tem que ir lá olhar, ver se vê um estudo de viabilidade, ver se a região, a prefeitura, da onde vai ser feita a exploração, a mineração, vai liberar o uso do solo, ver o que é que tem perto, quais são os níveis de poluição, porque o Bolsonaro não está alisando quem mexe com minério, não. Entendeu? Eu vendo minério. E é uma canseira mexer com isso. Porque agora eles querem abrir só o escritório. Depois, futuramente, que eles vão mas ele vai explorar. abrir o escritório para quê, então? É só para ter assim, um relacionamento lá com o pessoal. É porque o escritório poderia que ele fizesse uma propaganda, uma divulgação. Mas, porém, ele não vai poder vender. Porque não pode vender. Porque o escritório é aqui em Goiânia e a terra é lá em outro município. Bela Vista. Tá.
ele pode ter um escritório aqui normal, não tem problema, de representação, de comércio, de tudo. Mas lá ele tem que ter uma licença ambiental. Pois é, depois, aí no caso, será aberta uma filial lá para tratar dessa situação, da exploração. Lá, a empresa é lá. A empresa é lá. O comércio que é aqui. Não, a venda será lá. Aqui o escritório aqui é só contato, mas a venda será pela filial, porque até para ele vender isso aí, colocar no mercado, eles vão pedir licenciamento ambiental. Então... Se pegar um transporte em via estadual, interestadual, com minério sem licença, a pessoa vai presa. Tá? Isso então tá. Aí, ó, se você for fazer o projeto ambiental, já consulta ela, faz uma licitação com ela também. Esse negócio de minério é complicado e piorou. Agora, o que eu acredito é o seguinte: a extratora da mineração seria uma empresa e o escritório seria filial aqui. Na hora, né? Ou pode inverter também. Né? Pode inverter também. Tá? Deixa o presidente falar um negocinho aqui. No meu ver, não pode criar somente escritório, não. Meu time, não pode, porque o objeto de tesoura não cabe numa sala, certo? Então, se o objeto da sociedade é mineração disso, ela tem que ter o local onde que vai tirar o minério. Então, peraí. Então, uma coisa é a seguinte: você pode até criar agora, imediatamente, a matriz aqui em Goiás, no escritório, e automaticamente criar uma filial da onde que vai produzir. Justamente isso que será feito. Abre o escritório e depois... Mas ele não pode abrir o escritório sozinho, não. Ele tem que ter em conjunto. Um conjunto com a outra. Você não pode abrir simplesmente o escritório aqui, não. Aí você poderia abrir, sim, somente a produção lá no local e abrir o escritório depois. Mas só o escritório agora, não pode abrir sozinho. Não. Ele tem que ter o objeto da sociedade, que é o local onde vai explorar o minério. Não, se ele abrir um escritório como representante, representando, aí você não vai representar só essa empresa, você vai representar. Aí, no caso, você vai divulgar, fazer o relacionamento, tudo, mas, infelizmente, fazer venda, você vai vender só para as mineradoras que já estão montadas, já estão funcionando. Nesse momento é impossível. Pois é. Né? Fala no microfone aí, doutora. Licença ambiental, primeiro ele tem que pegar uma licença no DNPM, depois ele tem que pegar uma lá do solo, lá na cidade, depois da entrada no licenciamento ambiental aqui na Semar. Então, mineração é tudo estadual. Certo. Inclusive, tem que ter uma inscrição estadual também, né? Ela não é licenciada pelo município. Não. Isso aí futuramente é que vai organizar, né? Mas por enquanto é só isso mesmo, o escritório. Ok. Vamos aqui para a pauta do Antônio aqui. É só comentar aqui. Eu acho que o Laura, o que quer dizer, ele só quer um escritório aqui de contato. Certo? Só para ter um contato lá com o pessoal. Certo? Só para contato. Para divulgar a empresa que vai abrir lá. Certo? Pois é, que eu falei, ele vai abrir um escritório de representação. Ele não pode falar que ele é uma mineração. Ele vai falar com a mineração. Aí ele vai fazer a consultoria dele, a divulgação e tudo outro. Mesmo porque isso é numa sala. Aí a hora que você abrir lá, você pode mudar o ramo da representação aqui para qualquer outra coisa que você quiser. Isso que eu estou pretendendo o pessoal lá. Vamos ver aí com o Antônio aí. DCTF, Antônio. Ali a DCTF que vem de julho negativa e está até agora negativa em janeiro. Entrega só dezembro ou deixa para entregar em janeiro? Agora? Não, ela vem negativa. Então, o que você vai apresentar? Agora, em janeiro, você vai fazer a DCTF de janeiro, que vai ser apresentada dia 20 de março. Pois é. A de dezembro não precisa encerrar no ano passado. Não. Porque você já fez lá em janeiro de 2019, que equivale para o ano inteirinho. Fechou. Então, o que foi? É porque ela funcionou até junho. Foi julho que veio negativo. Não, tudo bem. Se vem de julho para cá, você já fez a última negativa lá em julho. Foi.
Então tá. Então não houve movimentação, então você vai fazer agora só de janeiro. De janeiro. Fechou. E se por acaso depois de janeiro tiver movimentação, você vai fazer de novo. Tá? Se não tiver movimentação, ela vale até 2021. Obrigado. Hã? Não, fala se ele tiver movimentação, né? Ah, correto, é verdade. Uma boa semana para todos. Acabou. Olha lá, o Carlos quer dar uma pauta lá. Ó. Perguntinha para você aqui, o cara mandou aqui agora. Um aviso. Uma empresa do Simples Nacional que se tornou lucro presumido, ela emitiu algumas notas no Simples, certo? E agora, o que ele tem que fazer? Fazer um comunicado e tal. E ele tem uma outra situação também. Peraí, vamos por etapa. Ela era do Simples, passou para o presumido. Presumido. Emitiu algumas notas quando foi do Simples. Quando foi que ela passou para o presumido? Janeiro agora. Foi em janeiro? Ela fez a exclusão, tudo e tal, né? E ela emitiu uma nota do dia 2 ao dia 6, ela emitiu nota como se fosse do Simples. Mas ela já saiu, o Simples dela saiu ontem. Saiu agora, mas anteriormente ela complementar que o boleto não chega normal. Você, por exemplo, como não tem como cancelar e o cliente comprou de você, não tem como fazer devolução. Não. Você vai fazer uma nota fiscal complementar transferindo crédito, porque a nota do Simples não transfere crédito. Exato. Logo, o lucro presumido já transfere crédito. Foi o que ele fez no início. Aí tem um comunicado. Eu conversei com o fiscal da Cefaz que tem um comunicado para falar para eles não usar o crédito. Porque não tem como emitir uma nota. Inclusive, eu conversei com ele, ele me deu até o artigo, o fato também me passou, o mesmo artigo. Só que não tem papel, não tem comunicado da Cefaz, não tem nada. A gente criar uma porque na realidade é o seguinte, a nota fiscal, o cliente seu vai lançá-la, porém sem crédito. E a nota fiscal complementar vai transferir o crédito para ele. Mas só que é o seguinte, a senhora não entendeu, ele emitiu no lucro presumido, agora se tornou Simples Nacional. Então, do dia 1º ao dia 2, né? Dia 2 a dia 6, ele emitiu. Saiu hoje o Simples Nacional dele. Ele parou de ter parado de emitir. Só que aí o fiscal me falou o seguinte, o mesmo artigo que o Fábio me falou. Só que não tem um papel, um comunicado. Falou, ó, vê lá. Tem comunicado para eles não aproveitarem o crédito. Para não aproveitar o crédito, mas não tem um documento. Quem comprou é lucro presumido? Deixa o Vanildo falar. Se fosse meu caso, assim, você chegou a ver carta de correção para isso? Não se aplica? Porque no caso, você vai ter que você emitir como presumido, né? O CST lá da nota é um. Agora, passou a ser do Simples, ou seja, você teria que ter emitido com outro CST. Mas a carta de correção altera isso e põe uma observação lá nessa carta de correção a respeito do crédito também. E a única opção que eu vejo é isso. Ou fazer. A gente falou a respeito de nota complementar, se se aplicaria isso? Se fosse o caso contrário, né? A empresa que era do Simples passou presumido e tirou nota do Simples. Agora, deixa eu lembrar o pessoal, ó, tem que fazer o COAF, a gente está acabando o mês. O COAF está chegando. COAF, tem que fazer o COAF. Depois da manhã. Virou um rolo esse trem. Aconteceu com você.